E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje pra contar um pouquinho da minha história. Eu vou contar aí pra vocês o porquê que eu me tornei uma hipnoterapeuta, porque que hoje eu sou uma hipnoterapeuta e trabalho com isso e estou cada vez mais feliz na minha vida. Tudo começou porque eu tinha um problema com glúten. Pra quem conhece aí já a minha história, sabe muito bem disso, sabe todos os perrengues que eu já passei. Mas pra quem não sabe, eu não podia comer nada que tinha glúten. Glúten, para quem não sabe, é a farinha de trigo, né? Então eu não podia comer nada, tipo pão, bolo, bolacha, pastel, coxinha, nada de gostoso, tudo era proibido. E durante as minhas consultas ali, todos os médicos falavam, ó, o que você tem não tem cura, o único tratamento é ficar totalmente sem comer glúten, né? Restringir a alimentação. E aí, eu perdia muita qualidade de vida, sabe? Por mais que eu me adaptei à situação que eu vivia, onde eu fiz vários cursos, né? Reaprendi a cozinhar, porque eu cozinhava, eu adorava cozinhar, mas eu tive que reaprender, porque eu tive que fazer tudo novo, tudo diferente. Os ingredientes que eu usava eu não podia mais usar. Então foi uma adaptação que eu tive que ter na minha vida, mas eu perdi muita qualidade de vida, porque eu não podia sair para comer com os amigos, eu tinha que ficar levando marmita, eu já levei marmita para casamento. Então imagina você num casamento com aqueles coisas maravilhosas e você ali com uma marmita. Então não era legal, sabe? Muitas vezes era incômodo, né? Mas eu vivia bem, assim, eu tive que me adaptar, eu não tinha outra escolha, então vida que segue, vamos viver e bora lá. Mas daí teve um sócio do meu esposo que ele falou pra ele, falou assim, olha, avisa a Samara que isso aí que ela tem tratamento com hipnoterapia. E eu não acreditava. Eu simplesmente falava, não, isso aí é loucura. Se tanto médico fala que não tem cura, como que eu vou fazer uma hipnoterapia e vai melhorar? Na minha cabeça, isso não entrava. Mas a gente participou de um evento e esse mesmo rapaz, né, o Kim, que era o sócio do meu esposo, ele fez uma brincadeira no palco com hipnose. E aí lá eu participei e minha mão ficou colada na cabeça. Eu falei, caramba, se minha mão ficou colada na cabeça, então esse trem funciona, não é que era verdade? E eu falei, e se funcionou numa brincadeira, por que não pode funcionar com uma terapia? E aí que eu me dei a oportunidade de estar fazendo o tratamento com hipnoterapia. E isso foi na última sexta-feira do mês de junho de 2019. E agora a gente está para fazer um ano que eu posso comer tudo, porque eu fiz uma sessão de hipnose. Eu fiz apenas uma sessão, eu não precisei de 2, 3 ou um tratamento completo. Eu fiz uma sessão e eu saí dessa sessão sem problema algum. Às vezes eu falo isso, parece que é mentira, porque, gente, pensa, eu fiquei uma vida inteira sem poder comer glúten e de repente, com uma sessão de hipnoterapia, eu podia comer de volta, eu comecei a ganhar qualidade de vida, isso foi incrível. E eu vou contar pra vocês um pouquinho como foi a minha sessão de hipnoterapia, tá? Durante a sessão, a gente faz a regressão, a gente vai na causa, a gente vai na raiz do problema, né? E o meu problema ali era a doença celíaca, né? Que os médicos falavam que era doença celíaca porque eu não podia comer glúten. Tudo bem que nos meus exames nunca tinha dado confirmado o diagnóstico de doença celíaca, mas os meus sintomas eram, então eu tinha esse diagnóstico. E foi quando eu fiz a hipnose e a gente voltou na regressão. A gente voltou para quando eu tinha 3 anos. Nessa época, minha mãe estava grávida e ela sofreu muito, ela passava muito mal. Minha mãe, ela vomitava tudo que ela comia. E para uma criança de 3 anos ver aquela situação, era muito sofrimento. Imagina uma criança de 3 anos ver a mãe passando mal, ver a mãe sofrendo. Então aquilo lá, pra mim, com a minha mentalidade da época, era muito sofrimento. E eu não podia ver minha mãe sem poder comer nada e eu comendo. Então o que o meu subconsciente fez meio que pra me proteger, né? Tipo, pra mim me igualar com a minha mãe ali, né? Se minha mãe tá passando mal porque ela não pode comer, então eu também não posso. E aí foi quando eu parei de comer, eu comecei a passar mal. Eu demorei muitos anos para descobrir o que eu não podia comer, mas a minha vida inteira eu passei mal por várias coisas. Então eu achava às vezes que era lactose, eu às vezes achava que era algum problema intestinal porque me dava muita diarreia, mas a gente nunca conseguia descobrir, até que eu descobri que era o glúten, o queridinho ali, né, e tava em tudo. Então não tinha como saber o que era, porque era pão, bolo, era alimentação normal, todo mundo acho que vive disso, né? Então era isso, o meu problema foi causado por causa disso. A raiz do meu problema era minha mãe grávida passando mal e eu com 3 anos vendo aquela situação e sofrendo. Quando a gente fez a regressão, eu já estava com 27 anos, no ano passado, né? Eu estava com 27 anos. E com 27 anos eu entendo que uma grávida passa mal, é normal. Então eu consegui ressignificar e isso melhorou 100% o meu problema. Inclusive depois eu já voltei nos médicos, né? Passei pelo gastro e ele falou pra mim, Samara, você não tem nada.
Eu não sei o que aconteceu, mas você não tem nada. Pode comer normal. E eu tô comendo de tudo, de tudo, de tudo. Então, é qualidade de vida. Eu sou muito feliz hoje por causa disso, porque poder sair com os amigos, né, independente de onde vai, não ter que me preocupar em levar marmita, poder ir para casa dos meus pais e comer o que estiver lá, na casa dos meus avós. Então, é qualidade de vida. Eu ganhei qualidade de vida após a hipnoterapia. E o legal é que a hipnoterapia ela funciona como um efeito dominó. Sabe quando cai um, cai dois e vai caindo todos assim? Porque não resolveu só esse problema. Eu tinha um outro problema e que eu nem falava, nem comentava, porque era algo que me incomodava demais, que era a questão com o meu irmão. Eu tinha um certo nojo de tocar no meu irmão, uma repulsa, assim, sabe, dele, assim. Eu sentia que eu não amava ele, mas era estranho, porque como que eu não gosto do meu irmão, né? É irmão, mora junto, não tinha lógica aquilo. Então, era uma coisa que eu não conseguia conversar com os meus pais, eu não conseguia conversar com ninguém sobre isso, né? Às vezes eu falava, assim, numa briga com ele, alguma coisa assim, mas aí achavam que era por causa da briga e ficava tudo por isso mesmo. E aí eu descobri que tinha a ver exatamente por causa do mesmo problema. Como a minha mãe estava grávida dele, logo eu culpei ele por aquilo. Então, no meu subconsciente, o meu irmão era culpado dos meus problemas e dos problemas e da minha mãe ter passado mal. Por isso que eu tinha esse certo nojo, esse certo receio de tocar nele, né, de conversar com ele. E tudo isso melhorou. Depois que eu fiz a hipnose, nossa, foi assim, da água pro vinho, porque o meu relacionamento com ele ficou melhor, né? Tipo, hoje eu tenho uma convivência de irmão. A gente briga, claro que a gente briga, mas é porque é irmão, né? Irmão todos brigam, até onde eu conheço. Mas assim, é outro sentimento, sabe? Hoje realmente ele é meu irmão, é minha família e eu não tenho mais aquele nojo. E, então é incrível, a hipnoterapia é transformadora, ela transformou minha vida. E depois disso eu comecei a estudar, né, terapias alternativas, né, que a gente chama de terapias alternativas. Comecei a estudar aromaterapia, fiz cursos de barra, fiz cursos de reiki, que são outras terapias incríveis, que vale a pena também pesquisar, conhecer. Se você tiver curiosidade aí, dá uma pesquisada, porque são muito boas. Mas o que me encantou, que eu fui estudando cada vez mais, foi sobre a mente, sobre como tudo funciona. E aí eu comecei a fazer o curso de hipnoterapia. Estou aqui hoje me formando, vou ser uma hipnoterapeuta e isso sim me realiza. E hoje, como eu já estou atendendo, eu vejo a transformação nas outras pessoas e isso é incrível. É incrível. Eu não desmereço os médicos, sabe? Tipo, preciso dos médicos, eu vou no médico, mas você ter uma alternativa diferente, poder buscar tratamento diferente, é poderoso, é muito poderoso. Então dê uma chance para a hipnoterapia, sabe, como eu dei, por mais que eu demorei aí anos, né, até acreditar, até realmente fazer o processo, mas dê uma chance, pesquisa, porque vale a pena, é transformador, só tem a ajudar.